É 1944. Esse cara é Joseph Herman. E ele está a 5.486 metros de altura e sem paraquedas. Há poucos segundos, ele pilotava um avião em uma missão para a Alemanha. Normalmente, os pilotos e a tripulação usam paraquedas dentro do avião. Mas Joseph gostava de ficar confortável, então ele tirou aquela mochila pesada do paraquedas. De repente, seu avião foi atingido. Ele ordenou que todos os membros da tripulação evacuassem e correu para o seu paraquedas. Mas segundos depois, o avião explodiu. A explosão jogou Joseph para fora da aeronave e ele se viu voando pelo céu noturno sem paraquedas. Em pânico, ele começou a olhar para o chão, procurando um lugar seguro para pousar. Um rio, lago ou piscina não era uma opção. Bater na água em alta velocidade é quase o mesmo que bater no concreto. Os montes de neve são ótimos. Se ele pudesse encontrar um fundo o suficiente, teria pelo menos uma aterrissagem semi-suave. Mas é novembro e não há neve em lugar nenhum. A melhor opção, mirar no bosque. Galhos de árvores e arbustos podem retardar sua queda o suficiente para que ele sobreviva ao bater no chão. Joseph precisou de algum tempo para ter essas ideias e agora ele estava a pouco menos de 2.000 metros de altura. Foi aí que um milagre aconteceu. Ele se chocou contra algo e, por reflexo, se agarrou a isso. A princípio, ele pensou que fosse um pedaço aleatório do avião caindo na terra. Mas não, eram as pernas de alguém. Acontece que era um membro de sua tripulação que acabara de abrir seu paraquedas. Agarrado ao seu novo melhor amigo para o resto da vida, Joseph quase alcançou o solo. Ambos os oficiais se prepararam para o impacto. Mas o paraquedas foi projetado apenas para uma pessoa. Com o dobro do peso, não poderia cair a uma velocidade segura. Mesmo que Joseph tenha levado uma pancada no peito por cortesia de seu parceiro de paraquedas, ele ainda conseguiu manter o pouso. Ele sofreu vários ferimentos, mas mesmo assim, sobreviveu a uma queda de 5.486 metros. Mas esse não é o recorde de queda livre sem paraquedas. Conheça Vesna Volovich. Há cerca de 50 anos, ela era comissária de bordo estagiária e, como na maioria dos dias, atendia passageiros na cabine. O avião estava voando a mais de 10.000 metros quando se partiu. Vesna sobreviveu ao caos inicial e começou sua queda livre. Ela imediatamente perdeu a consciência e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo enquanto acelerava em direção à Terra. Poucos minutos depois, ela pousou. Se espatifou e sobreviveu. Um guarda florestal local a encontrou entre os destroços do avião. Ela sofreu muitos ferimentos, mas depois de 16 meses, se recuperou plenamente. Ela até queria voltar ao trabalho como comissária de bordo. Vesna não se lembrava do acidente ou da queda. Talvez ela tenha sido salva pelas árvores e pela neve. E uma salva de palmas vai para o guarda florestal heróico, que a encontrou e prestou os primeiros socorros que salvaram sua vida. Em uma daquelas coincidências clássicas, Vesna nem mesmo deveria estar naquele avião. A companhia aérea cometeu um erro e colocou nossa sobrevivente no voo em vez de outra garota com o mesmo nome. Muitas pessoas disseram que o universo percebeu seu erro e deu à garota uma segunda chance. Este homem é Luke Aikins, e ele deu um dos saltos livres mais malucos de todos os tempos. Sem paraquedas, obviamente. Então estamos a 7.620 metros de altura. 4 pessoas saltam de um avião, e apenas 3 delas têm paraquedas. O pobre coitado sem paraquedas é o nosso herói. O resto é a tripulação. Eles filmam o salto do Luke e o ajudam a se manter na direção certa. Eles têm sinalizadores de fumaça presos aos pés para que o Luke possa vê-los através das nuvens. Agora estamos a 5.181 metros. No momento, a velocidade do Luke é de 240 km por hora e seu pulso é quase 3 vezes a sua frequência cardíaca em repouso. Na metade do caminho, um membro da tripulação ajuda Luke a remover sua máscara de oxigênio. Quanto maior a altitude, menos oxigênio há. Então, quando Luke saiu do avião, precisou de uma máscara para não desmaiar. Mas agora o nosso herói está respirando sozinho novamente. 1.524 metros. Os outros membros da equipe abrem seus paraquedas e Luke é deixado sozinho. Ele se aproxima do local de pouso. É uma rede gigante, do tamanho de cerca de 1/8 de um campo de futebol. Está estendida entre 4 grandes guindastes. Cada guindaste tem holofotes especiais para ajudar o Luke a encontrar o local de pouso perfeito. Em uma rede suspensa, 20 andares acima do solo. Luke está bem sobre seu alvo, e pouco antes de pousar ele vira de costas para pousar com segurança. 3, 2,
1. Pousando. A multidão vai à loucura e Luke tem o direito de se gabar. Uma façanha como essa requer praticamente 2 anos de treinamento e prática. Luke Aikins já havia saltado de paraquedas 18.000 vezes. Então, em média, uma queda livre dura 2 minutos e meio. Matemática, 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 matemática. Luke passou 31 dias em queda livre. Que tal pular 5 vezes mais alto do que isso? Um frio congelante a uma altitude de 39.000 metros. Esta coisa é chamada de balão de grande altitude. É usado para voar a mais de 10.000 quilômetros de altitude. Após cerca de 2 horas, essa coisa levou o futuro recordista Felix Baumgartner para a estratosfera. Para pular daquela altura, ele precisava de um traje espacial especial com reserva de oxigênio e aquecimento adicional. Quando a escotilha se abriu, Felix precisou de mais 15 minutos para se preparar mentalmente. E então, tudo o que ele teve que fazer foi dar um passo simples. E ele estava no ar. Após 20 segundos, ele atingiu uma velocidade monumental de 700 km por hora. E 30 segundos depois, atingiu sua velocidade máxima de 1.356 km por hora. Felix voou mais rápido do que muitos aviões supersônicos e até rompeu a barreira do som. No chão, um monte de gente até ouviu o estrondo supersônico, igual ao que você ouve quando os aviões atingem a velocidade do som. Isso teria definitivamente atordoado Felix, mas ele estava indo tão rápido que o estrondo aconteceu muito acima dele. Muito mais perigosa era a força em seu corpo. Após cerca de 1 minuto de voo, ele começou a girar em alta velocidade. Seu corpo estava experimentando mais força G do que astronautas decolando em um ônibus espacial. Se ele tivesse perdido completamente a consciência, o salto teria terminado de maneira diferente. Mas depois de 13 segundos, a rotação parou e ele conseguiu se estabilizar. Após 3 minutos e meio, ele começou a desacelerar. Quanto mais próximo da superfície, mais espesso fica o ar e, portanto, mais devagar você cai. 4 minutos e 16 segundos de queda livre. Felix lançou seu paraquedas, mas era muito cedo. O problema é que a viseira dele começou a embaçar devido a alguns problemas de aquecimento. Ele não sabia exatamente o quão alto estava, então, para ficar seguro, lançou seu paraquedas um pouco mais cedo. Ele disse que se sentia como se estivesse flutuando na água, sem saber para que lado estava a superfície. 9 minutos depois, Felix finalmente pousou em solo sólido. Ele tinha acabado de estabelecer vários recordes mundiais. O salto mais alto e a maior distância e velocidade de uma queda livre. Além disso, ele é a única pessoa a romper a barreira do som sem usar um motor. Mas seu recorde de salto mais alto logo foi superado. Alan Eustace saltou de aproximadamente 41.000 metros de altura. Para isso, trajes espaciais selados e paraquedas especiais são essenciais. Mas e se você se encontrasse a 40.000 metros de altitude sem nenhum equipamento? Estaria cerca de 0 graus Celsius lá fora, então você não exatamente congelaria. Mas conforme caísse, estaria lidando com cerca de menos 55 graus Celsius. Um casaco quente poderia ser útil. Mas a verdadeira ameaça seria a falta de oxigênio. Se você quiser ficar alerta, basta ter uma máscara de oxigênio. Digamos que você tenha um traje espacial quente e oxigênio. O que você faz agora? Você precisa ficar em uma posição que crie resistência máxima no ar. Abra os braços e as pernas, aponte o peito para baixo e incline a cabeça para trás. Agora você tem tempo para escolher um bom lugar para pousar. Lembre-se, a água não é sua amiga. Procure neve ou bosques. Depois de escolher um local, é necessário se preparar para o impacto. Por que não seguir o exemplo de Luke Aikins? Vire-se de costas, pressione as pernas contra o peito e cubra a cabeça com as mãos. No entanto, provavelmente, ainda vai ser dolorido.